O presidente Michel Temer assinou hoje a renegociação da dívida dos estados, mas vetou o socorro àqueles que estão em situação mais grave. Os deputados tinham retirado do projeto o trecho que impunha condições aos estados para receberem ajuda. O presidente bateu o martelo no início da tarde, depois de muita conversa. A última foi com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Foi mantida a renegociação da dívida dos estados, com parcelas reduzidas, que já estava acertada e, em alguns casos, tinha até contrato assinado. É a parte que autoriza os estados a refinanciarem suas dívidas com a União, prazo de até 20 anos, com desconto. Em troca, estabelece um teto para os gastos públicos dos estados. O que Temer vetou foi a parte que trata da recuperação fiscal dos estados. É que estava muito aquém da proposta original do governo. O texto previa que para um estado ter direito à ajuda extra da União, como carência de 3 anos para retomar o pagamento das prestações da dívida, teria que adotar algumas medidas. Mas na última votação, semana passada, a Câmara derrubou as exigências. Entre elas, não conceder vantagem, aumento, reajustes ou adequação de remunerações de funcionários públicos, limitar o crescimento das outras despesas correntes, suspender a admissão ou contratação de pessoal, além de estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, como instituir regime de previdência complementar, elevar as alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e patronal ao regime próprio de previdência social. Era a essência do ajuste fiscal para equilibrar as contas dos estados. O veto pega em cheio os mais endividados, como Rio, Minas e Rio Grande do Sul, os que mais dependem de ajuda. Com as contas fora de ordem, esses 3 estados há meses enfrentam dificuldades para, por exemplo, pagar os servidores públicos. O governador de Minas não quis comentar o veto. A dívida com a União, em novembro, estava em quase 85 bilhões de reais. Os pagamentos estão suspensos desde abril. No Rio, a dívida passa de 76 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul deve quase 53 bilhões de reais à União e não tem para pagar. O governador do estado pede pressa na solução da questão. Eu acredito que aquele que estava sendo aprovado, nas suas características gerais, agora evidentemente que deverão ser incluídas as contrapartidas e o mais importante é manter também aquilo que foi apresentado pelo presidente Temer, que é a carência de 3 anos, o que permitiria que nós vencêssemos o nosso governo e ficaria mais 1 ano de carência para o próximo governo. Apertar o cinto é a condição para ter esse benefício, a chamada contrapartida. Didática, diz este especialista. A contrapartida ela é importante sob o ponto de vista financeiro e econômico e sob o ponto de vista pedagógico, né? Para que você se eduque financeiramente os estados e os municípios, para que ele pare de gastar e pare de provocar novas situações que vai trazer ele novamente a situação de ir lá pedir mais dinheiro ou pedir para que se renegocie a dívida novamente. O presidente assinou hoje a lei que autoriza o alongamento da dívida, mas isso não basta para os estados quebrados. É que a raiz do problema está no desequilíbrio fiscal, despesas muito acima do que se arrecada. Por isso, o governo não abre mão de exigir compromisso com cortes de gastos. O Ministério da Fazenda afirma que segue trabalhando em busca de solução que dê instrumentos necessários aos ajustes fiscais dos estados. O ministro da Fazenda explica que renegociar a dívida sem ajuste é adiar o problema. Sem as contrapartidas que não foram aprovadas pelo Congresso, esse projeto, de fato, não resolve a situação fiscal dos estados. Os estados receberiam um benefício temporário, porque a dívida, na realidade, continuaria, mas não teria as condições, primeiro, de pagar a dívida depois, que a dívida é simplesmente adiada.